Meu nome é Gesiel, consegui atingir a meta dos 10k. Meu nome é Cassiano, já consegui bater os 10k. Meu nome é Leonardo, tá? Eu sou web designer, eu tenho 19 anos. Eu consegui bater a meta de 10 mil reais no mês com criação de site, landing page, tá? Eu sou a Erika Alves de Almeida. Minha primeira venda, chegando aí a quase 3 mil reais na minha primeira venda. Meu nome é João Pedro e nos últimos 30 dias eu faturei 5.200 reais com serviços de web design. Eu bati os 10k por mês com sites, com web designer. Me chamo Ivandro Ribeiro, fechei meu primeiro contrato por R$3.500. Olá, eu sou o Marcelo Rocha, designer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão de aulas 10K com Sites. Uma série de aulas que vai mostrar como é possível que designers, web designers, gestores de tráfego, programadores e pessoas comuns que estão começando do absoluto zero podem sim chegar ao faturamento de mais de 10 mil reais mensais trabalhando com criação e venda de sites, sendo um profissional que exerce esse tipo de serviço. Por isso, a minha promessa para você nesse evento é justamente essa que você está vendo aí. Como criar e vender sites profissionais e ser muito bem remunerado com esse tipo de serviço. Quando eu falo muito bem remunerado, eu quero dizer mais de 2, 3 mil reais por cada projeto. E para você ver como isso realmente é verdade, eu não sou falso, eu sou autêntico naquilo que eu ensino, eu quero te mostrar alguns comprovantes de pagamentos de clientes que eu já atendi. Eu já recebi projeto por R$ 2.997 reais, como você está vendo aí. Já fechei projetos por R$ 2.397 reais. Tem um aí em cima que você tá vendo de 1.750, tá? E na realidade esse é metade do pagamento, porque normalmente a gente costuma receber metade para iniciar o projeto e metade na entrega. Então é possível conseguir resultados como esses, tá? Mas ó, eu quero te frisar desde o começo que isso aqui é um trabalho, não é dinheiro nascendo em árvore, não significa dinheiro mágico, não é promessinha de internet, porque eu sei que tá cheio por aí. Isso aqui é resultado real, fruto de esforço, fruto de trabalho. Então se você é essa pessoa que acredita que existe dinheiro fácil por aí, desculpa, mas isso aqui não é para você. Isso aqui é para quem realmente quer aprender uma profissão, exercer um trabalho e ser bem remunerado com esse trabalho, com essa profissão de criar e de vender sites. Nada de truquezinho, nada de esqueminha, nada de jogo de tigrinho, de dinheiro nascendo em árvore, nada disso. Exatamente por isso que eu quero já desde o começo dizer para quem que é esse evento. Esse evento é para web designers, se você já trabalha na área. Esse evento é para designers gráficos e social medias. Se você nunca criou um site, mas você trabalha nessa área, você também vai tirar proveito. Também é para UI designers e UX designers, para programadores, gestores de tráfego, pessoas que estão começando do zero, nunca antes criaram um site, empreendedores digitais, donos ou funcionários de agência. Então se você está numa dessas categorias, esse evento aqui está sendo preparado justamente para você. Mas para quem não é esse evento, para quem acha que dinheiro nasce em árvore, para quem não quer se esforçar, para quem não quer trabalhar, para quem fica procurando fórmula mágica de ganhar dinheiro na internet, isso aqui não é para esse tipo de pessoa, tá? É também para quem não apenas quer aprender a ferramenta, mas também aprender a vender, tá? O objetivo aqui não é te mostrar apenas como criar sites, mas como criar e vender esse serviço. Sendo assim, vamos então para a programação desse evento. O que você vai aprender? A aula número 1, que é essa que você está vendo agora, que está sendo liberada na segunda-feira desta semana, às 8 horas da manhã, tem esse tema, ó, começando na criação de sites. Mesmo se você estiver começando do absoluto zero, você vai tirar todo o proveito, tá? Aula número 2, que vai ser liberada na quarta-feira às 8 horas da manhã, tem o tema criando um site na prática, que a gente vai colocar a mão na massa e vai criar um projeto. Você vai ver como é simples, rápido e fácil e não necessita de código se você não quiser. A gente vai colocar a mão na massa na aula número 2, que vai ser liberada na quarta às 8 da manhã, beleza? E a aula número 3, nós vamos ver sobre clientes para vender sites. Não basta apenas você saber a ferramenta se você não souber vender o seu trabalho, onde você pode conseguir clientes e principalmente clientes dispostos a te remunerar muito bem. Nós vamos falar sobre esse assunto na aula 3, que vai ser liberada quando? Você está vendo aí, sexta-feira às 8 horas da manhã. Todas essas aulas, 8 horas da manhã no horário de Brasília, estão sendo liberadas. Segunda, quarta e sexta. E olha só, presta atenção aqui em mim, vem cá comigo. Como eu te disse aqui, eu sei que tem muita gente que tá com o pé atrás justamente porque sabe que a internet é um terreno fértil de pessoas más intencionadas. Eu sei por aí que tem muita gente que fica vendendo promessinha falsa aí, prometendo mentira, mas eu já quero te advertir desde o começo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Até porque eu já tô sendo claro com você, tô abrindo o jogo desde o começo que pra gente trabalhar com isso, a gente precisa suar a camisa. Não é fácil, a gente precisa se esforçar, mas é possível se você fizer a sua parte. Inclusive eu quero te mostrar alguns resultados que outras pessoas que também fizeram sua parte, que suaram a camisa e que trabalharam,
conseguiram. Dá só uma olhada. Veja só o exemplo do William Barbosa, que em um único mês faturou R$ 2.713,70 vendendo sites profissionais. Esse é o caso do William, um caso real de alguém que se esforçou e conseguiu resultados. Mas ele não é o único. Veja também o caso do Isaac Sheffer, que também já faturou mais de R$ 10 mil por mês trabalhando com criação e venda de sites. Além disso, também tem o exemplo do Thiago Martins, que já fez mais de R$ 26 mil em um único mês. E como eu sei que isso aqui pode parecer para muita gente algo milagroso, pode ser promessa falsa, pode ser conversinha fiada, e também tem muita gente que não acredita só em prints de resultado, eu quero que você ouça da boca dessas pessoas e de algumas outras quais os resultados que eles conseguiram trabalhando com essa profissão. Dá só uma olhadinha nesses breves depoimentos. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago. Conheci o Marcelo aí mais ou menos há uns 3 anos atrás. Nessa época eu nem fazia realmente sites, landing pages, tudo, né? E quando eu comecei, tive muita dificuldade, principalmente na questão de desenvolvimento de uma qualidade mais alta de design, cobrar um pouquinho mais. Na época eu fazia ali páginas a 100, 150, 200 reais no início, né? Então hoje a gente cobra aqui entre 1.500 a 2.000 reais por uma landing page, seja de lançamento, seja para tradicional de advocacia, tá? Então, só com os ensinamentos, só com as questões de artimanhas, por assim dizer, dos ensinamentos do Marcelo, eu já consigo ter um resultado muito bom somente na área de design. Então, até no setor de vendas aqui, com prospecção, ele também ajudou muito no início. E assim, ó, só tenho a agradecer, porque com certeza foi uma das peças fundamentais para hoje eu estar onde eu estou aqui no digital, beleza? Fala galera, beleza? Meu nome é Cassiano. No final do ano passado, né, final de 2022, eu conheci o Marcelo através do canal dele no YouTube. Foi um diferencial enorme para mim. Então, como eu comecei a acompanhar ele no final do ano passado, agora em fevereiro de 2023 eu já consegui bater na casa dos 6K. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Cassiano. Comecei como todo mundo aí conheceu ele no YouTube, né? Comecei da mesma forma, conheci o cara lá. Eu já consegui bater os 10K. É aquilo, tudo é um processo, né? Tudo é um processo, então devagarzinho você vai aumentando tua cartela de cliente e a parada vai girando, a galera vai te conhecendo. No mês passado, né? A gente tá em outubro agora, setembro, consegui bater. É claro que tudo é um processo, tem que ficar focado ali, porque devagarzinho vai girando, entendeu? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gesiel. Vim através desse vídeo aqui agradecer o Marcelo. Logo depois de 3 meses mais ou menos, de 3 a 4 meses mais ou menos, já comecei a faturar um valor legal de 3, 4 mil, 5 mil reais, e aplicando todos os métodos dele aí no decorrer dos meses, mais ou menos demorou uns 8 a 9 meses consegui atingir a meta dos 10K. Quero agradecer demais o Marcelo pelo suporte, pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo aí. Isso aí pessoal, tamo junto, um abraço. Viu só? Eu sei que resultados extraordinários também requerem provas extraordinárias. E talvez você esteja se perguntando, tudo bem, mas essas pessoas devem ter demorado muito tempo para conseguir chegar nesses resultados. Mas a resposta é que é possível sim, em pouco tempo, conseguir resultados expressivos trabalhando nessa profissão. Veja só mais alguns exemplos. Olá pessoal, eu sou a Erika Alves de Almeida. Minha primeira venda do site e também da minha hospedagem VPS. Chegando aí a quase 3 mil reais na minha primeira venda. Então, eu tô muito feliz com esse resultado. E falar também que as aulas do Marcelo e o suporte dele é incrível. Já evolui bastante, já tive aí a minha primeira venda, que eu morria de medo de falar com o cliente, não sabia como me posicionar, o que falar, o que mandar pro cliente. Então, o Marcelo ajuda com tudo isso também. Olá pessoal, me chamo Ivandro Ribeiro. Eu vim aqui comentar que em menos de 2 meses eu fechei meu primeiro contrato para a construção, na verdade uma repaginação de um site institucional de uma empresa por R$ 3.500. Isso mesmo, R$ 3.500. O método 3C vale ouro, tá? Então qual que é o segredo? Como é possível conseguir clientes dispostos a pagar valores como esses por cada site que nós vamos desenvolver para eles? A grande chave está na palavra resultado. Se você é capaz de construir sites que gerem resultados para os seus clientes, pode ter certeza que eles vão estar dispostos a te remunerar muito bem por esse serviço. Veja só alguns exemplos de clientes que eu, Marcelo, já atendi e de alguns dos resultados que eles conseguiram com os sites que eu fiz para eles. Fala meu povo, professor Luciano Augusto aqui. Cara, eu venho indicar o trabalho do Marcelo.
ele me atende em todas as landing pages que eu preciso. Não só landing page, mas site, tudo. O cara é um dos melhores designers que eu já vi na minha vida. Gente, vocês não sabem quantos dígitos nós já batemos vendendo através das landing pages deles. Posso dizer para você que a gente já vendeu mais de 5 milhões de reais, fácil, tranquilamente, só utilizando o modelo de landing page que ele fornece para nós, o modelo de site. O cara realmente é bom, o cara é bom. Então eu indico, e eu só indico pessoas que eu confio. E nesse cara eu confio. Pode contratar, tamo junto. Olá, meu nome é Vinícius Correia, eu sou médico, tenho uma página de educação médica e medicina de emergência e já tenho essa empresa há 3 anos e recentemente eu contratei o serviço do Marcelo para fazer a página de vendas para os nossos lançamentos. Isso aumentou bastante o nosso faturamento por alguns motivos. Primeiro, por conta da velocidade da página, que ficou muito maior, né, com a contratação do Marcelo, e também no design, que ficou incrível, né? Tudo isso contribuiu para a gente converter mais e fizemos aí 6 dígitos em um dia apenas. E diferentemente de um trabalho físico, onde você vende um produto ou um serviço físico, a criação de sites é um serviço digital. E isso te permite atender clientes de qualquer lugar do planeta. Afinal de contas, a entrega é feita toda pela internet. Inclusive, eu já atendi clientes de vários países. Aqui você vê alguns desses exemplos. Já atendi clientes do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos e de vários outros lugares. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, meu nome é Lohan, sou cliente do Marcelo, que é o profissional que cuidou do meu site, né? Elaborou o meu site. Quero aqui mostrar para vocês, eu não estou ganhando nada com isso. Eu conheci o Marcelo através de uma indicação do amigo meu. Estou em Portugal, o Marcelo está no Brasil. Nunca o vi pessoalmente, mas senti vontade de fazer esse depoimento aqui, porque minhas vendas aumentaram de uma maneira absurda. Eu acho correto a gente dar mérito a quem nos ajuda. Vou mostrar aqui para vocês o gerenciador de anúncio, para poder comprovar aquilo que eu estou falando, né? Então, peraí. Então tá aqui, ó. Tava um pouco difícil fazer vendas, mas agora através do site nós mudamos há uma semana e eu não mexi mais nada no site. Desde que ele fez, deixei do mesmo jeito. E olha aqui, gente, só hoje aqui 8 vendas do meu produto digital a um custo muito baixo. Olha o ROI que deu. Muito alto o retorno sobre o investimento, né? E tudo com o site novo que ele me fez. E é por isso que eu ressalto para você que isso aqui não é fórmula mágica, isso aqui é um trabalho, isso aqui é uma profissão, que a partir do momento que você desenvolve essa habilidade, você pode prestar esse serviço e sim ser muito bem remunerado. Sem nada de fórmula mágica, sem nada de desonestidade, é um trabalho. Você trabalha de forma íntegra, de onde você quiser, fazendo o seu horário e atendendo clientes de qualquer lugar do mundo. Um trabalho digno e que, desde que você se esforce, pode sim colocar dinheiro real no teu bolso. Ok? Por isso agora eu vou te pedir uma coisa muito importante. Eu preciso do seu foco aqui comigo. Eu preciso da sua atenção durante a imersão de 3 aulas. E por isso eu quero falar para você algumas instruções que você tem que seguir agora. Presta atenção em mim. Agora, primeira coisa que você vai fazer, você vai silenciar o seu WhatsApp. Eu não quero você dividindo a atenção com outras coisas, eu quero que você fique atento a todos os detalhes que eu vou te mostrar aqui durante essa imersão de aulas. Eu também quero que você coloque fone de ouvido de preferência, porque assim você vai evitar ruídos externos que vão acabar distraindo você durante as aulas. Além disso, eu também te recomendo estar com uma boa conexão de internet. Dessa forma, a internet não vai ficar caindo, não vai ficar perdendo qualidade, não. Esse vídeo aqui está na melhor qualidade possível que eu produzi aqui para você, e por isso eu quero que você também se esforce e procure uma boa conexão, de preferência Wi-Fi. Evite receber visitas durante o momento das aulas. Aqui é foco, meu amigo. Isso aqui é capaz de transformar vidas, mas é preciso esforço, já estou te falando. Outra coisa, fica num local isolado para você prestar o máximo de atenção possível. Se você tiver um quartinho aí na sua casa, sei que muita gente às vezes tem criança pequena, às vezes tem cachorro, alguma coisa do tipo, mas faça esse esforço. Você vai ver que vai valer a pena. Então faça o esforço de ficar num cantinho isolado para você conseguir prestar atenção em tudo que você vai aprender, ok? Isso aqui tem o poder de mudar a sua vida, então é preciso seu comprometimento. Estamos combinados? E ó, para você ver que eu sou uma pessoa séria naquilo que eu faço, depois que terminar essa aula aqui,
ó, depois que terminar a aula, você tem o dever, você tem a tarefa de maratonar o meu canal do YouTube. Você vai ver que eu tenho muito conteúdo, muito vídeo ensinando várias coisas distintas sobre criação e venda de sites. E quando você consumir o material que eu tenho gratuitamente no YouTube, eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo que você vai aprender. Mas isso é depois da imersão de aulas, tá legal? Agora a sua atenção tá aqui comigo. A pergunta que fica agora é: como então você, Marcelo, eu cheguei nesses resultados? Você deve estar se perguntando, mas se isso aí é bom demais, Marcelo, então como é que você conseguiu chegar nesses resultados? E eu vou te contar aqui rapidamente como que eu comecei na criação de sites. Presta atenção aqui em mim. Eu, Marcelo, sou uma pessoa simples que mora numa cidade pequena do interior de São Paulo. Existe aproximadamente 164 mil habitantes aqui na minha cidade. Ela fica perto de Sorocaba, tá? E nem sempre eu trabalhei com criação e venda de sites. Na verdade, eu sempre gostei um pouco assim de tecnologia, dessa coisa de internet, de computador, de informática. E quando eu estava saindo do ensino médio, que eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, eu comecei a pesquisar na internet por tutoriais de Photoshop, sabe? Aquelas manipulaçõezinhas que o pessoal gosta de fazer em imagens. Eu sempre gostei dessa coisa. Então quando eu tava aí na minha adolescência, eu fuçava na internet para encontrar esse tipo de vídeo e ficava ali brincando, fazendo uma manipulação ou outra nas imagens, aquelas montagenzinhas, aquilo tudo. E aí mais tarde, quando eu tava saindo do ensino médio, eu decidi então prestar um vestibular para me tentar algum curso na área. Então o que eu fiz? Eu fui aí onde você tá vendo na foto, IFSP, Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus da cidade onde eu moro, aqui na cidade de Itapetininga, no interior. Você tá vendo uma foto antiga aí à esquerda que eu tirei do Google, porque na época que eu estudava aí eu ainda não tinha um celular, e essa outra é uma foto mais recente, tá? Eu tô sem barba, mas é recente, eu deixei a barba ainda mais recentemente. E o curso que eu fiz foi o técnico em manutenção e suporte informática, que eu passei no vestibular e cursei por aproximadamente 2 anos. Eu achava que ao fazer esse curso, eu já conseguiria sair com algum emprego, já ia conseguir ganhar dinheiro aprendendo o que eu aprendi no curso aí. E a verdade é que isso não foi suficiente. Na época eu lembro que eu distribuí currículos em vários lugares diferentes aqui na minha cidade, nenhum me contratou, nenhum me chamou para trabalhar. Até que depois de muito tentar, o máximo que eu consegui, sabe o que foi? Foi um trabalho aí, ó, nessa foto que você tá vendo à esquerda, que é a Datamétrica. É uma empresa que existia aqui na minha cidade, tá? Hoje em dia não existe mais. Ela foi substituída por essa outra que você tá vendo na direita, essa outra imagem que você tá vendo na direita, né? Virou uma igreja, mas até então existia essa empresa chamada Datamétrica. E o que era essa empresa? Presta atenção em mim. Essa empresa é uma empresa terceirizada de call center. Então ela prestava atendimento para outras empresas. E na época eu comecei a trabalhar da meia-noite às 6h20 da manhã como atendente de telemarketing, operador de telemarketing. E inclusive a gente trabalhava atendendo os serviços emergenciais da Sabesp. O que é a Sabesp? Sabesp é uma empresa de saneamento básico aqui da cidade, tá? Então eu era uma das pessoas que ficava de madrugada atendendo o 0800 quando existia algum tipo de falta de água, algum tipo de vazamento de água, e eu trabalhava como uma dessas pessoas que atendia essas ligações e registrava lá essas ocorrências para mandar para a equipe da Sabesp. Essa empresa, inclusive, que é a Datamétrica, ela tem uma filial que é em Recife, e essa aqui era uma sede que existia aqui na cidade onde eu moro, de Itapetininga, São Paulo. Hoje em dia não existe mais, como eu te falei, e ela tá aí substituída por essa igreja, a Paz Church, que você consegue ver na foto à direita. Embora eu ganhasse apenas um salário mínimo quando eu trabalhava aí de operador de telemarketing, eu tava contente, porque eu tava saindo da adolescência, era o meu primeiro emprego, né? E eu já comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. Só que eu ainda não tinha desistido de tentar trabalhar com aquilo que eu queria, que é trabalhar nessa área de informática, nessa área de tecnologia. O que eu fiz nesse meio tempo? Além do meu curso técnico que eu já tinha concluído nessa época, eu também estava cursando análise e desenvolvimento de sistemas, um curso de educação superior, uma graduação. E eu achava que realmente quando eu terminasse de me formar, de ser um analista de sistemas, como foi o que aconteceu, eu achava que isso por si só já ia me dar um emprego na área. Mas também não consegui. O que eu fiz nesse meio tempo? Comecei a prestar um monte de concurso público para tudo que aparecia, inclusive concursos públicos municipais aqui da minha cidade. Até que eu passei num desses concursos e comecei a trabalhar aí, ó. Comecei a trabalhar nessa escolinha que você tá vendo, que é a EMEI Isolina Leonel Ferreira. Você tá vendo uma foto antiga também à esquerda, tirada do Google, e uma foto mais atual. Essa é uma escolinha de ensino infantil. Então é uma creche, né? Tem crianças aí de 1 a 4 anos de idade, e eu trabalhei como secretário nessa escolinha. Fiquei durante cerca de 6 anos nesse emprego, trabalhando como secretário, como um funcionário público municipal. E por incrível que pareça, por mais que eu trabalhasse como funcionário público, sabe quanto que eu ganhava? Esse aí é um dos olerites do meu salário. Eu ganhava um salário mínimo, e isso fora os empréstimos que estavam sendo descontados do meu olerite, né? Já que eu tinha casado mais ou menos nessa época, eu tinha feito empréstimo pro meu casamento, aquela coisa toda. Pensa só, um chefe de família que ganhava aí, ó, 900 e poucos reais, 935,22, né? Descontando o empréstimo que eu tinha e assim por diante. Então, esse
esse era o meu salário. E eu ainda não estava trabalhando na área que eu queria, que era a área do design gráfico, de informática e de tecnologia. O que eu fiz nesse meio tempo? Eu comecei, em paralelo com esse serviço que eu tinha, comecei a prestar serviço de design gráfico de forma freelancer. Então eu comecei a fazer criação de arte, criação de banner, comecei a prestar o serviço de social media. O que é um social media, Marcelo? Social media basicamente é aquela pessoa que cuida das redes sociais de outras empresas. Então eu comecei a prestar esse serviço também. Comecei a fazer edição de vídeos, diagramação de jornais, em outras palavras. Tá fazendo o que aparecia pela frente, meu amigo, dentro dessa área. Começava a oferecer para parentes, para conhecidos, para outras pessoas, para ver se eu conseguia. E eu consegui prestar alguns serviços de freelancer nesse meio tempo. Inclusive, só para você ter uma ideia, tem um jornal que eu fiz a diagramação dele aqui na minha cidade e eu ganhava R$600 por cada edição do jornal que eu fazia, tá? Esse jornal, ele era publicado mensalmente, ele tinha cerca de 40 páginas. No começo era um valor bom pra mim, né? R$600 por mês pra fazer um jornal de 40 páginas. Pra quem ganhava um salário mínimo, né? R$600 a mais na renda era um valor muito bom. Só que 40 páginas. Estava literalmente perdendo couro. Era muito serviço por uma remuneração muito baixa. Enfim, aí no meio dessas batidas de cabeça, tentando conseguir uma renda melhor, eu decidi comprar um curso de dropshipping que eu vi na internet. O que é dropshipping? Ó, vou te explicar aqui rapidamente, tá? Dropshipping, ele é um tipo de loja virtual, um tipo de e-commerce, onde você não tem estoque e você tenta vender um produto. E aí quando alguém compra esse produto lá na sua loja, você pede direto pro seu fornecedor. Então isso é dropshipping. E inclusive eu lembro que em um dos meses, ó, essa daí inclusive é a loja que eu tinha na época, tá? Eu terei um print aqui pra você ver, que é a loja comprandonanet.com. Essa era a minha loja de dropshipping que eu tinha na época. Só que o problema do dropshipping é o seguinte, meu amigo, eu consegui vender em um mês mais de 70 mil reais, atenção, em um dos meses da minha lojinha, eu vendi mais de 70 mil reais. Só que isso foi o faturamento bruto. Livre, líquido no meu bolso, não sobrou nem sequer 2 mil reais. E por que isso acontece? Porque o dropshipping, ele é muito burocrático na questão de, veja bem, às vezes o cliente não recebe o produto na casa, às vezes fornecedor atrasa a entrega, enfim, é aquela burocracia toda. Então até que deu um bom faturamento se a gente for ver. Só que no final das contas, livre mesmo no meu bolso, não sobrou nem sequer metade, nem sequer 10% do valor que eu consegui vender na loja. Isso aí é o que aconteceu comigo. Mas, ainda assim, quero te afirmar uma coisa, que ter comprado esse curso de dropshipping foi uma das melhores coisas que eu fiz. Sabe por quê? Porque foi exatamente através desse curso de dropshipping que eu consegui entrar no mundo de vez da criação de site. Sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente aprendia lá no curso é isso que eu vou te mostrar agora. A criação de landing pages. O que são landing pages? Eu coloquei aqui embaixo para você ver. Landing page é um tipo de site. Uma das estratégias que eu tinha para vender os produtos da minha loja de dropshipping, fazer landing page, ou seja, páginas únicas de um determinado produto. Por exemplo, na minha loja, como eu te mostrei aqui, ó, eu vendia relógios, que são smartwatches, né? O que eu fiz? Ao invés de apenas ter a loja virtual na internet, eu tinha uma única página exclusiva sobre esse produto, sobre esse relógio que eu vendia, tá? É um site de página única. Isso que é uma landing page, beleza? E aí dessa forma foi a primeira vez que eu descobri esse termo e que eu comecei a criar landing pages para vender os meus produtos. Inclusive quando eu desenvolvi essas landing pages, foi a primeira vez que eu ouvi falar dessas ferramentas que inclusive eu vou te mostrar aqui durante a imersão, chamadas WordPress e Elementor. O primeiro contato que eu tive com essas ferramentas foi justamente quando eu estava fazendo as páginas do meu e-commerce. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu lembro que durante esse curso a gente tinha semanalmente encontros com o professor através de videoconferência. Então eu e outros alunos entrávamos numa sala de videoconferência para a gente apresentar como é que estavam os nossos resultados para o professor e aí ele analisava. O que aconteceu a partir de então? Quando eu mostrei algumas das páginas que eu fiz, algumas das landing pages que eu fiz, as outras pessoas que também estavam no curso viram a qualidade daquele trabalho e ficaram me mandando um monte de mensagem querendo que eu também fizesse esse serviço para eles, que eu prestasse o serviço de criação de landing page, ou seja, desse tipo de site. Então o que eu fiz? Topei o desafio. À medida que eu ia recebendo mensagens pedindo orçamento de página, eu ia fechando projetos, desenvolvendo esses projetos e recebendo por eles. Mas inicialmente eu não cobrava os valores que eu consigo cobrar hoje em dia, de 2, 3 mil reais. Sabe quanto eu cobrava inicialmente por cada landing page que eu fazia? Comecei cobrando R$300 por cada página, por cada landing page que eu desenvolvia. E o resultado foi que já no primeiro mês eu fiquei com a agenda lotada. E consegui 100% livre mais de 7 mil reais apenas no primeiro mês prestando o serviço de criação de landing pages, que é um tipo de site. Isso foi no primeiro mês que eu comecei a prestar esse serviço. E olha que eu cobrava muito barato, R$300 por cada página. Mas para mim, isso aqui foi uma virada de chave muito grande, porque no primeiro mês, em um único mês, eu consegui mais do que 6 meses trabalhando na escolinha. Foi a partir desse momento que eu realmente percebi que era isso que eu queria fazer. O que eu fiz? Comecei então
a realizar os meus sonhos. Comecei a fazer coisas que eu antes nunca na vida tinha feito ou imaginava que ia fazer. Quer ver alguns dos exemplos das coisas que eu fiz depois que eu comecei com esse trabalho? Eu comecei a viajar de avião. Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. Eu fui fazer essa viagem depois que eu estava casado, tá? Eu fui para Porto Seguro, na Bahia, lá em janeiro de 2019. Inclusive, se você não conhece a Bahia, eu recomendo, é um lugar maravilhoso, tá? E olha aí algumas das fotos. Esse aí é eu e a minha patroa, tá? Então, nós fomos lá para Porto Seguro e fizemos essa viagem de avião. Foi a primeira que eu fiz na minha vida. Também consegui comprar, com o passar do tempo, o meu carro à vista, um Chevrolet Cruze. Agora eu troquei, eu tô com outro carro recentemente, mas eu comprei esse carro que custa R$34 mil na época. Hoje a tabela parece que até tá mais cara do que isso, mas eu paguei à vista, simplesmente prestando o serviço de criação de sites e landing pages, exercendo esse trabalho. Quer ver o que mais eu fiz? Que eu comecei a realizar de sonhos? Também fui viajar para outros lugares. Fui lá para Maragogi, para Maceió, para Porto de Galinhas. Inclusive, essa viagem foi feita no ano de 2020, em fevereiro, tá? Uma semana antes de estourar esse período de isolamento que a gente viveu. Então, fui uma das poucas pessoas que ainda conseguiu viajar no ano de 2020. Mas, ó, se você não conhece esses lugares, também recomendo, porque é maravilhoso, se você gosta de praia, assim como eu. Outra coisa que eu fiz, fui viajar para Balneário Camboriú, então eu já viajei aqui para Santa Catarina, conheci também um lugar maravilhoso, consegui conhecer outros lugares, Curitiba, no Paraná, Governador Celso Ramos, Florianópolis, consegui também reformar o meu apartamento, a gente conseguiu deixar ele aqui do jeito que nós queremos, nós colocamos sanca, como você está vendo aí, eu consegui montar os móveis planejados, consegui montar aqui inclusive o meu setup de trabalho, o meu escritório aqui que você tá vendo, tá? Tá vendo essa caixinha que tá aí no canto inferior direito da tela? Isso aí é um Mac Studio, então é um computador que eu comprei, é um dos computadores mais potentes da Apple, ele é muito bom e ele me ajuda aqui no meu trabalho. Essa câmera que inclusive é que eu tô falando com você, que é uma Canon EOS RP ou RT, agora acho que se não me engano é RP, mas enfim, o meu microfone que você tá vendo, que é o Shure, esse camaradinho aqui, ó, inclusive é o mesmo microfone que o Michael Jackson usou para gravar o clipe do Thriller ou do Beat It, alguma coisa assim. Todas essas coisas eu montei com o trabalho de criação e venda de sites. E ó, eu não tô falando isso aqui pra me gabar de forma nenhuma, eu sou uma pessoa do mesmo jeito que você, do mesmo jeito que você. Eu só tô te mostrando essas coisas para que você veja que se você se dedicar, se você se esforçar, é possível conseguir alcançar os resultados, alcançar o seu sonho. Mas é preciso esforço e dedicação. Então se você fizer a sua parte, se você se esforçar, você também consegue. Mas no decorrer da minha história aí, surgiu um probleminha. Eu considero que até esse momento eu já tinha conseguido alcançar a liberdade financeira, conseguia, afinal de contas eu já ganhava o que eu queria, né? Consegui também a liberdade geográfica, eu podia trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu tinha simplesmente meu notebook que eu levava para cima e para baixo e conseguia desenvolver os sites, mas eu não tinha conseguido a liberdade de tempo. Eu estava trabalhando muito, trabalhando dia e noite para conseguir atender a demanda de clientes. O que eu fiz a partir de então? Eu decidi fazer a mesma coisa que médico. Sabe o que médico faz? Ó, atenção aqui em mim, atenção. Médico faz o seguinte, lotou a agenda, cobra mais caro. Foi isso que eu fiz. Então, ao invés de 300, eu passei a cobrar 600 por cada projeto. O resultado é que mesmo dobrando o preço, mesmo assim a agenda continuava lotada. E aí eu fui aumentando mais, de 600 aumentei para 800, ainda assim a agenda continuava lotada e fui aumentando, 1.200, 1.500 e assim por diante, até eu chegar num platô, que é essa média aí de 2.000, 2.500, 3.000 reais por cada site, por cada landing page simples. É claro que dependendo do projeto, da complexidade do projeto, ele demanda mais tempo e você pode até cobrar mais caro. Mas essa é uma média de preço que eu estava cobrando pelo serviço que eu prestava. Então eu cheguei ali num ponto de equilíbrio. E quando eu estava nesse ponto de equilíbrio, eu comecei a reparar numa coisa. Agora, os clientes que fechavam comigo, atenção que isso aqui é importante, meu amigo, minha amiga, não eram mais do nicho de dropship. Eu comecei a perceber que os clientes que estavam dispostos a pagar valores como esses pelo trabalho, eles eram primariamente de seguintes nichos: infoprodutos e encapsulados. O que é isso, Marcelo? Infoprodutos e encapsulados. Olha só, o infoproduto é um produto de informação. Então veja bem, a pessoa tem, por exemplo, um curso para vender, tem um e-book, tem uma mentoria, tem uma série de consultorias. Isso é um produto digital, um infoproduto. Esse é um dos melhores nichos que eu consegui atender. Além disso, também eu percebi que outros clientes que estavam dispostos a pagar um valor mais elevado pelo trabalho eram do nicho de encapsulados. O que são encapsulados? Produtos vendidos em cápsula. Sabe aquelas cápsulas pequenininhas assim que às vezes tem para vender um encapsulado que serve para crescer a unha, que serve para crescer o cabelo, para a pessoa dormir melhor de noite. Eu atendi muitas pessoas desse nicho e eu comecei a perceber que esse tipo de cliente também era um dos tipos de clientes dispostos a pagar melhor pelo trabalho. E dessa forma que eu consegui bater a barreira dos 10 mil reais mensais. Mas além disso,
Com o passar do tempo, à medida que ia atendendo muitos clientes, eu consegui encaixar uma outra coisa ainda. Foi assim uma virada de chave, além de tudo, né, que aumentou o meu faturamento. Essa outra coisa que eu encaixei no meu serviço, eu vou te dizer que praticamente quase ninguém ensina a você montar esse tipo de estrutura. Do que eu estou falando? Ó, presta atenção que agora eu preciso da sua atenção. Veja bem, saiba você ou não, qualquer site na internet, atenção, qualquer site na internet precisa de duas coisas para ficar no ar, para ficar online e acessível. Acessível não, acessível. Qualquer site precisa de duas coisas, que são domínio e hospedagem. Domínio e hospedagem. Isso é fundamental para qualquer site na internet ficar no ar. Beleza? Mas o que são essas duas coisas? O que é um domínio e o que é uma hospedagem? Olha só, um domínio, ele é simplesmente o endereço de um site. Sabe quando você acessa lá www. alguma coisa? Isso é um domínio. www.google.com, .facebook.com. Isso é um domínio. Mas o domínio é só esse endereço. Tá legal? É só esse endereço. Só que, preste atenção em mim, quando você acessa o site, ele tem que ter algum conteúdo ali, não é verdade? Tem que ter alguma imagem, tem que ter algum documento, tem que ter, às vezes, algum áudio, alguma mídia. E essas coisas, essas imagens, documentos, arquivos, mídias do site, ficam na onde? Ficam na hospedagem. O que é uma hospedagem? Ela é um computador. Presta atenção em mim. Uma hospedagem é um computador muito potente que armazena os arquivos do site. Como eu falei, um site ele tem ali várias coisas, código interno, tudo aquilo que compõe um site. E isso fica salvo em um computador potente chamado servidor. Esse servidor é um lugar onde hospeda-se o site, beleza? Entendido até agora? E como eu te falei, isso aqui é obrigatório para todos os sites que querem ficar online na internet. Então, se você quer ter um site na internet online, você vai precisar de domínio de hospedagem, ok? Não tem jeito, para todos os sites. E aí, pensando nisso, ó, presta atenção nesse conceito que eu vou te passar aqui agora, que eu comecei a oferecer e que me foi uma grande fonte de recorrência, de lucro, já que todos os sites precisam de domínio de hospedagem para ficar online na internet. Por que eu vou indicar uma outra empresa de hospedagem, sendo que eu poderia eu mesmo configurar um serviço de hospedagem e vender esse serviço para o meu cliente? Veja bem, ele já está te contratando para fazer um site, ele precisa de um domínio de uma hospedagem. Não tem jeito, ele precisa de um domínio de uma hospedagem. Então, é possível ter o seu próprio sistema de hospedagem e revender ele para o seu cliente, ao invés de indicar uma outra hospedagem, deixando o dinheiro na mesa. Então eu comecei a fazer isso. Comecei também a oferecer o meu serviço de hospedagem. Dessa forma, eu não ganhava simplesmente pelo desenvolvimento do site, mas além do desenvolvimento, eu ganhava um valor adicional por hospedar o site do meu cliente. Inclusive, nós vamos falar sobre hospedagem um pouco mais na aula 2. É muito importante, eu vou te explicar detalhadamente como é que isso aqui funciona. Mas eu quero que você saiba que isso aqui é poderosíssimo para aumentar o seu faturamento ao trabalhar com criação e venda de sites. Mas enfim, essa é a minha história. Foi dessa forma que eu consegui não apenas entrar nesse mercado, mas romper essa barreira dos 10 mil mensais com criação e venda de sites. E agora eu sei que com certeza absoluta você está perguntando uma coisa na sua própria cabeça. Por que raios que você está ensinando isso aqui, Marcelo? Por que você não guarda isso para você, você não fala para ninguém e você não fica aí atendendo o cliente e ganhando dinheiro? Bom, é o seguinte, meu amigo, minha amiga, eu estou te falando essas coisas aqui por 3 razões, por 3 motivos, e eu quero que você preste atenção nesses motivos. Olha só, o primeiro motivo pelo qual eu exponho esse conhecimento é que eu não dou conta de toda a demanda. Meu amigo, minha amiga, já vou te mostrar isso aqui, mas a demanda de criação de sites, ela é muito grande e ela cresce a cada dia mais. Pensa só quanta empresa que existe aí pelo Brasil afora e até fora do Brasil. Então, mesmo que eu quisesse, mesmo que eu trabalhasse 24 horas do meu dia aqui na frente do computador, fazendo site atrás de site, eu simplesmente não daria conta de atender toda a demanda que existe. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu compartilho esse conhecimento. Mas o segundo motivo é o quê? Que eu também já fui o designer desvalorizado. Eu falei aqui para você, eu já trabalhei buscando freelancer de tudo quanto é coisa. Eu já fiz edição de vídeo, social media, eu já fiz diagramação de jornal, eu já ganhei 600 conto por cada edição de jornal com 40 páginas. E isso é uma coisa que me sugava. Eu sabia que eu estava trabalhando, fazendo aquilo que eu gostava, que é o design gráfico, essa área de tecnologia, só que eu estava sendo muito desvalorizado. E eu sei como é também estar desse outro lado da moeda. Exatamente por esse é um dos motivos que eu tenho aqui no meu canal no YouTube, que eu compartilho conhecimento sobre criação e venda de sites.
Mas além disso, uma outra coisa que é um motivo, para mim é o maior dos motivos pelo qual eu compartilho conhecimento, é que eu descobri o poder que é você gerar impacto nas pessoas. O poder e como isso aqui é uma coisa prazerosa, viciante. Eu recebo meu amigo, minha amiga que está me assistindo todo santo dia comentários como esses que você está vendo. Alguns dos comentários que colocaram em alguns dos meus vídeos do YouTube. Olha só, brabo demais. A Fran Souza, estou adorando seu conteúdo, está transformando meus layouts, elevando meu trabalho para um nível mais alto, mais profissional e diferenciado, além de elevar meu mindset. Muito obrigada, parabéns, continue com o excelente trabalho. Nossa, que didática maravilhosa, nem vi as 4 horas passando, parabéns. Olha o que o WM Alves falou. Cara, estou vendo a sua aula de sites 100% responsivos. Que aula! A explicação dos grids nem na faculdade, nem em curso de famosos por aí, vi isso tão bem explicado. Olha outros aqui, ó. Uma das aulas mais importantes sobre criação de sites de todo o YouTube, no mundo inteiro. Felipe Alves falou também. Não prometeu nada, entregou tudo. Parabéns pelo conteúdo, enfim. Gente, esses comentários, inclusive eu recomendo você, recomendo não, eu peço por gentileza, se você estiver gostando dos meus conteúdos, comente sempre. Isso aqui para mim é um combustível. Eu amo receber e ler os comentários que vocês postam. Inclusive eu leio todos eles e faço o possível para conseguir responder todos também. Às vezes pode ser que eu não dê conta de responder todos, mas tenha certeza que eu leio e eu faço o meu melhor para me responder todos. Por isso que eu quero te pedir agora, por favor, não deixe também de colocar o seu comentário sobre o meu conteúdo. Para mim é muito importante saber do que você está achando e, além de, é claro, conseguir usar isso como um combustível, uma motivação para mim conseguir entregar cada vez mais para você, ok? Então, por favor, deixe o seu comentário e, inclusive, comenta agora para mim, aí ó, quero aprender a fazer sites. Coloca assim, ó. Quero aprender a fazer sites. Quando você comentar isso, eu vou saber que você chegou nesse momento da aula, ok? Coloca nos comentários e partiu para o conteúdo. O que eu quero te passar agora é o seguinte: quais são os tipos de site que existem em maior demanda? Quais são os tipos de sites que você mais deve focar em vender para acelerar sua chegada até os 10 mil por mês? Esses sites que eu vou te mostrar são sites extremamente simples de serem desenvolvidos, rápidos e que sim, existem em muita demanda no mercado. Vem cá que agora eu quero compartilhar a tela do meu tablet para você ver. Muito bem, então vamos lá para o nosso primeiro tipo de site aqui. Então vamos escrever aqui, ó, tipos de sites, belezinha? Então, joia, tô compartilhando aqui a tela do meu iPad e tô escrevendo aqui enquanto eu falo com você. O primeiro tipo de site que eu quero te mostrar é o mais padrãozinho, mais comum que a gente vê aí no mercado, que é qual? Eu acho que se eu ficar aqui vai ficar melhor. Que é qual? É o site, ó, então o site, eu vou ter deixado uma outra cor para você ver um pouco melhor. Vou pegar aqui e vou te mostrar, vou colocar no amarelinho. Então, o primeiro tipo de site padrão que existe por aí, nós mais vemos, é o site institucional. Então, o que é eu escrevi errado, lasqueira. O que é um site institucional? O site institucional, ele é composto por uma página inicial. Então, nós temos aqui uma página inicial, certo? Essa página inicial é o que a gente chama de página home, página de início. E aí ele tem também, além de uma página inicial, ele tem outras páginas complementares. E aí essa quantidade de páginas complementares ela pode variar. Por exemplo, normalmente tem uma meia dúzia de páginas, um site institucional mais padrão, tá? A primeira página complementar que nós podemos citar é uma página do Quem Somos. Veja, é uma página Quem Somos, que tem ali informações institucionais sobre a empresa, enfim, né, o que fazemos, quais são os serviços prestados. Inclusive, essa pode ser uma outra página, se for o caso, né? Que vai ser a página O Que Fazemos. Então, essa é uma outra página também muito comum dentro de um site institucional. Outra página de exemplo, pode ter também uma página de contato dentro do site, então contato, e aí pode também ter várias outras páginas que variam de acordo com cada site, tá? De acordo com cada projeto. De repente o cliente pede para você fazer, sei lá, uma página de depoimentos, uma página de quadro de funcionários, então isso aí vai variar de negócio para negócio, beleza? E quanto que pode ser cobrado, em média, por um site institucional como esse? Eu vou te dizer, assim, valores comuns do mercado, dá para cobrar até mais do que esses valores, mas vamos ser bastante conservador aqui, e dá para cobrar aí pelo menos, ó, vamos dizer, R$ 2.500 um site com isso aqui. E é claro que esse valor vai variar
Dependendo do quê? Dependendo do número de páginas complementares. Se existem mais páginas complementares, você consegue sim aumentar o preço. Afinal de contas, vai ser mais trabalho que você vai ter, beleza? Então, esse é o primeiro tipo de site, que é o que mais existe em demanda. Ele é um site bem simples de fazer, tá? Essa página inicial que eu te mostrei aqui, inclusive, essa página inicial que tem aqui, normalmente ela tem um menuzinho aqui em cima. Você já deve ter visto com certeza, né? Tem um menuzinho aqui em cima, onde a pessoa consegue navegar para essas outras páginas aqui internas do site, beleza? Então, esse aqui é o site institucional padrão. E eu vou pedir pro editor para colocar para nós aí, por favor, editor, um site institucional de exemplo que eu fiz, que é o que eu fiz pro Alfredo Soares. O Alfredo Soares é um player muito grande que existe aí na área de e-commerce, ele encabeça um projeto chamado G4 Educação, e eu fiz esse site institucional aí pro Alfredo Soares. Fala pessoal, meu nome é Alfredo Soares, estou aqui gravando esse vídeo para realmente falar de um assunto que muitas pessoas têm dor de cabeça, acabam fazendo as escolhas erradas, mas, cara, eu considero ter feito uma escolha muito certa quando eu contratei o Marcelo para fazer meu site. Ele, além de um cara super solícito, super ágil, é um cara que entende, que pega o briefing de uma forma muito interessante, muito rápido e consegue transcrever aquilo ali no trabalho que ele está executando no site. Além da agilidade que ele tem, a organização também é algo impressionante, que eu sentia falta disso em outros parceiros que eu já trabalhei para desenvolvimento de site. E o resultado final não podia ser diferente de um site super bonito, muito funcional, o que é super importante hoje para você realmente ter aí um site que gere resultado para o seu negócio, que consiga entregar aí os seus objetivos. Então, fico super feliz de ver o Marcelo levando isso adiante aí para outras pessoas e queria deixar esse depoimento aqui para vocês, de que eu já tive com a experiência de trabalhar com ele. Valeu! Vamos agora para o segundo tipo de site também, que é muito comum, existe muita demanda, tá? Ele é justamente o que eu mencionei agora há pouco, que são as landing pages. Então, um site do tipo landing page. O que é uma landing page? Já te falei um pouquinho antes, mas eu vou repetir. Landing page é uma página única que tem um único objetivo. E aí, esse único objetivo pode variar. Pode ser, por exemplo, um cadastro. Então, existe uma landing page de cadastro, tá? A gente costuma chamar esse tipo de landing page de cadastro de página de captura. Por que captura? Porque vai capturar informações do... Outra coisa, pode ser uma página, uma landing page de vendas. Aí o objetivo vai ser tentar vender alguma coisa mesmo para a pessoa que estiver acessando. Pode ser, enfim, depende muito da estrutura, tá? Existem ainda outros tipos aqui, mas esses dois são os mais comuns, que é uma página de cadastro e uma página de vendas. E aí, como é que funciona os fluxos para essas páginas? Primeiro, eu vou te mostrar aqui no caso da landing page de captura. Então, vou pegar aqui a cor branca para mim te mostrar. E uma página de captura, ela é basicamente isso aqui, ó. Então, aqui está a página de captura. Como é que é composta essa página de captura? Ela é uma página simples, onde existe ali um formulário, atenção aqui em mim, um formulário para capturar alguma informação dessa pessoa. Pode ser o WhatsApp, pode ser o e-mail, pode ser o nome, não importa. É uma página de captura, beleza? Isso aqui é muito usado para eventos online. E além da página de captura, quando a pessoa se cadastra, né, então dentro dessa primeira estrutura, uma página de captura, quando a pessoa se cadastra, ela vai cair naquilo que nós chamamos de página de obrigado, tá? Então, o que é uma página de obrigado? É uma página onde tem informações sobre aquele evento, aquele detalhe, ou enfim, aquilo que está sendo solicitado a informação dela na página de captura, né? Que no caso é essa outra página aqui. Então, nessa página de obrigado aqui, vai ter, por exemplo, não perca no dia tal, o evento entra no ar. Ou não perca no dia tal, eu entro... Ou, por exemplo, né, se for uma captura para uma prestação de serviço. Fique tranquilo que eu vou entrar em contato com você em breve. Então, essas informações ficam aqui, ó, dentro da página de obrigado, que é para onde a pessoa é direcionada após realizar o cadastro dela na página de captura, tá legal? E aí, joia? Aí, aqui o que acontece dentro desse fluxo? Existe o quê? Aquilo que a gente chama de tráfego, né? Então, ó, tráfego. O que é o tráfego? São pessoas que acessam essa página, certo? Aí essas pessoas podem vir de anúncios, podem vir de compartilhamento do link do site na rede social, não importa onde essas pessoas venham. E outra coisa, isso que acontece aqui, que é o tráfego, nós também podemos ficar despreocupados, porque isso aqui não é o nosso escopo de trabalho. Quem faz isso aqui, ou seja, quem traz pessoas para acessar o site, é um outro profissional. Pode ser até mesmo seu próprio cliente, ou pode ser um gestor de tráfego, uma pessoa que cuida de anúncios. Isso aí não é nosso dever como profissional que trabalha com criação de sites, beleza? Então, essa aqui é a primeira estrutura de landing page, que é a estrutura de landing page de captura. Certinho? Então, aqui nós temos a estrutura de landing page de captura.
A segunda estrutura, ela é de uma landing page de vendas mesmo, tá? Então aqui eu vou colocar vendas, ó, vendas. Aí como é que funciona essa segunda estrutura aqui, esse segundo tipo de landing page? Aqui é o seguinte, aqui, vamos lá. Então aqui nós temos também uma página, tá? Só que agora é uma página de vendas. Como o próprio nome diz, aqui o objetivo já não é mais capturar, como é nesse caso. Aqui o objetivo é vender alguma coisa. Vender o quê? Pode ser um produto físico, pode ser um produto digital, não importa, tá? E aí essa página de vendas normalmente ela é um pouco mais longa, tá? Porque ela vai ter mais informações do que uma página de captura. Só que essa página de vendas, depois que a pessoa efetuou a compra, né, o visitante, o usuário, efetuou a compra dentro desse site de vendas, ou dessa landing page de vendas, ele cai na onde? Ele cai naquilo que nós chamamos de checkout. Então, no meio do caminho, ele vai para um checkout. E o que é isso aqui? O que é um checkout? O checkout é uma página onde o usuário vai preencher os dados para realizar a compra. Então veja bem, se ele vai colocar, por exemplo, dados do cartão de crédito dele, ou então ele vai emitir um boleto, vai pagar via Pix, é uma página de checkout. Só que essa página de checkout aqui, ó, atenção em mim, essa página de checkout também, na maioria das vezes, não somos nós que desenvolvemos. Por que não somos nós que desenvolvemos? Porque existem plataformas no mercado que geram essa página de checkout. E aí os nossos clientes eles usam essas plataformas. Existem várias, tá? Vou citar algumas como exemplo. Existe a Hotmart, vou colocar a Hotmart. Outra que existe de exemplo é a QIFI. Outra que existe de exemplo é a Eduz, tá? Existem várias plataformas de checkout, que é onde acontece a finalização de compra, beleza? E aí, enfim, aí é o cliente que cadastra o produto lá e ele simplesmente manda o link de checkout. Esse link que ele manda do checkout aqui, nós simplesmente colocamos dentro de um botão que existe na página de vendas, beleza? Então a gente simplesmente faz isso. Nosso papel é simplesmente, vai ter um botãozinho escrito comprar, né? Então vou escrever aqui só para você ver, ó. Comprar, e a gente coloca o link de checkout nesse botãozinho de comprar aqui, tudo bem? Maravilha, então a pessoa está lá na página de vendas, clicou no botão de comprar, passou pelo checkout, ou seja, preencheu os dados do cartão de crédito, finalizou a compra, ela cai na onde? Ela cai numa página que nós chamamos de página de obrigado também. Então ela cai dentro da página de obrigado. Só que essa página de obrigado é diferente dessa outra página de obrigado aqui. Por que é diferente? Porque essa página aqui agora é obrigado pela compra. Obrigado pela compra. Enquanto essa primeira é uma página de obrigado pelo cadastro aqui em cima. Tá legal? Então essa que é a diferença. Agora é uma página de obrigado pela compra. Tá legal? Beleza, então basicamente isso aqui é o fluxo que a pessoa passa quando ela acessa uma landing page de vendas. Mas existe ainda, dentro desse segundo fluxo aqui, algo opcional. O que é esse algo opcional? É o seguinte, eu vou pintar de roxo, porque você sabe que o roxo é opcional daí, tá legal? O opcional é o seguinte, quando a pessoa passa pelo checkout, né, então aqui, ó, novamente, a pessoa veio aqui e passou pelo checkout, ó, então checkout, ao invés, atenção em mim aqui agora, ao invés dela passar para o checkout e cair para a página de obrigado, ela vai cair para uma página de upsell, que nós chamamos, que é o quê? Um upsell. É isso aqui, ó, upsell. O que é um upsell? É uma tentativa de tentar vender alguma coisa adicional para aquela pessoa, após ela comprar. Quer ver um exemplo de quem pratica upsell? Pense no próprio McDonald's. Então a pessoa compra lá um hambúrguer no McDonald's, estou citando um exemplo bem simples de upsell da vida real. A pessoa compra um hambúrguer no McDonald's e aí, depois que ela compra o hambúrguer, a atendente pode falar assim, você gostaria também de comprar uma batata e um refrigerante e por esse outro valor adicional? Então isso é um tipo de upsell. Beleza? Isso aqui é uma coisa opcional, não são todos os clientes, não são todas as páginas de venda ou landing page de venda que você fizer que vai existir um produto de upsell. Quando existe, você pode, em vez de mandar a pessoa para a página de obrigado, você manda ela justamente para a página de upsell, certo? Depois, aí sim, dessa página de upsell, se ela tiver um segundo produto de upsell, depois de comprar, que passou no checkout novamente, vai cair numa segunda página de upsell, vai cair numa terceira página de upsell, e aqui, ó, e tudo isso aqui é opcional, tá? Isso aqui vai variar de acordo com o projeto do cliente. E aí, depois que ele termina de passar por todo esse fluxo, aí sim ele finalmente cai na página de obrigado, beleza? Então pode ser vários produtos de upsell, como também pode ser, às vezes, um único produto de upsell, e aí depois que a pessoa comprou o produto de upsell, aí ela cai aqui para a página de obrigado, legal?
ok? Então, esse aqui é um fluxo opcional. E aí, óbvio, se você, atenção aqui em mim, se você for fazer páginas de upsell para os seus clientes, aí sim você precisa cobrar mais caro, porque afinal de contas é mais trabalho, né? Então, se você faz só esse fluxo aqui, ó, é um preço. Agora, se o cliente te pede para fazer páginas de upsell, que você vai ter mais páginas para fazer, aí você tem que cobrar mais caro, porque é mais trabalho que você está fazendo, ok? E aí, quanto que, em média, dá para a gente cobrar por esse tipo de serviço? Eu vou falar, assim, valores de iniciantes, tá certo? Vou te falar valores iniciais que dá para começar a vender esse tipo de projeto. Uma página de captura, uma estrutura como essa aqui, dá tranquilamente para você vender aí, ó, a partir de R$800, tá? É bem simples de fazer isso aqui. A gente, inclusive, vai fazer uma página de captura na aula número 2, não perca, tá bom? Então você consegue cobrar aí, ó, pelo menos uns R$800 é o que eu te recomendo. E para esse outro tipo de página, que é a página de vendas, detalhe, aqui também acontece o tráfego, né? Beleza? Mas, mais uma vez, não somos nós que fazemos isso, certo? E aí, ok, dentro dessa outra estrutura aqui de página de vendas, quanto que dá para cobrar por uma página de vendas e uma página de obrigado aí? Eu vou te dizer que a partir, pelo menos, tá? Pelo menos R$1.500. Pelo menos. Eu te recomendo começar cobrando pelo menos esses valores aqui dentro dessas estruturas de landing page, que são as mais comuns, fechou? E aí, claro, isso aqui, ó, se tiver mais produtos de upsell, ou seja, se você fizer mais páginas de upsell, você vai cobrando mais aqui. Vai cobrando mais, dependendo da quantidade de páginas adicionais que você for fazer, tudo bem? Essa é a minha recomendação. E agora, mais uma vez, eu vou pedir para o editor, que é o seguinte, coloca aí, editor, o exemplo de uma landing page que eu fiz para o Ricardo Melo, que é um cliente que eu atendi, como você está vendo aí. Esse cliente, isso é uma página de captura, tá? A única diferença é que aí eu não estou solicitando, não estou com formulário de preenchimento de e-mail direto na página. A pessoa clica nesse botãozinho que você está vendo aí, e quando ela clica nesse botãozinho, abre um pop-up, né? Abre uma janelinha adicional pedindo o e-mail da pessoa. E por que eu fiz dessa forma? Isso foi um pedido específico desse cliente. Mas o tradicional, o mais comum, é a gente ver geralmente um formulário mesmo aí, onde a pessoa direto já preenche o e-mail e aí ela faz o seu cadastro, beleza? Olá a todos, Thiago aqui na área. Eu queria fazer esse vídeo para deixar a minha recomendação ao nosso designer, o Marcelo Rocha, que é o cara que desenvolve as nossas páginas, o que a gente precisa, quando a gente precisa de uma interface para vender os nossos produtos. E o Marcelo é o cara que realmente a gente conta para mandar um trabalho que a gente precisa de um lançamento grande, uma estrutura que precisa gerar autoridade para a gente fazer as nossas vendas. Então o Marcelo sempre nos ajudou e nunca nos desapontou e tem estado conosco até hoje trabalhando com desenvolvimento de páginas, de sites realmente que geram valor. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês na minha tela. Bom, essa aqui foi uma das páginas de um projeto que nós fizemos, eu e meu sócio, né, que é o Vivendo de Drop. É uma página muito bonita, uma das mais bonitas que eu já vi, que o Marcelo fez aí para nós, muito completa e informativa sobre o que nós estávamos vendendo nesse período aqui, né? Então essa aqui é a minha conta da Hotmart, tá? Só esse produto, eu puxei aqui os relatórios dele, essa aqui é só a minha comissão, tá? R$141 mil esse produto aqui, né? Mas esse produto vendeu mais de R$1 milhão bruto, né? O que eu recebi líquido foi esse valor aqui. Então, são páginas e conteúdos que fazem parte dos nossos lançamentos, que geram esse valor, que precisam passar tanto a autoridade que nós passamos, também passar a autoridade no conteúdo que as pessoas recebem através da internet. Então, tenho o maior prazer de fazer esse vídeo e indicar você para outras pessoas. Valeu! Muito bem, então vamos agora para o nosso próximo tipo de site, o terceiro tipo de site com maior demanda, que são os blogs. Então, o que são blogs? Blogs são portais de notícias. Portais de notícias. Então, isso são blogs, certo? E aí, do que é composto um blog? Normalmente é portal de notícias, certo? A pessoa pode também ter um blog pessoal, não tem problema nenhum. Normalmente é portal de notícias. E do que são compostos os sites do tipo blog? Normalmente ele é composto por uma página inicial. Então, igual o site institucional, bem padrão, tá? Uma página inicial. Essa página inicial, e aqui ficou meio feio, mas não tem problema. Então, essa página inicial, ela vai ser bem parecida mesmo com a página inicial de um site institucional. Vai ter um menuzinho lá em cima aqui, né?
E aí, ok, ele vai ter também outras páginas, que é aquilo que nós chamamos de páginas de categorias. Então, ó, página, vou só escrever categorias. Então, são páginas de categorias. Tá? E aí pode ter várias páginas diferentes de categorias. Tá? E aí pode ter várias. São o quê? São categorias de notícias. Então, imagine-se o seguinte exemplo. Esse blog, ele é um blog de animaizinhos, um blog de pets. Aí dentro do blog de pets vai ter uma página da categoria cachorros, uma página da categoria gatos, uma página da categoria pássaros, enfim, várias categorias. Se fosse um outro blog, um blog de esportes, teria uma página da categoria futebol, uma página da categoria basquete, da categoria vôlei, são várias categorias também de notícias, certo? E aí, além dessas páginas de categorias, teriam também a própria página da matéria, ou da notícia, né? Então a página, eu vou chamar de página da matéria, tá? Num termo técnico, na prática, a gente chama isso aqui de página de posts, ou seja, de postagens, beleza? Enfim, aí tem a página da matéria. E pode ter várias matérias, tá? Enfim, todas essas páginas de matérias aqui, cada uma delas, ela está em uma ou mais categoria. Então, uma notícia sobre a categoria de futebol. Seleção brasileira conquista o hexacampeonato. Então, é uma matéria que está dentro das notícias. E assim por diante. Tá legal? Essa aqui que é a estrutura básica, a estrutura padrão. Por quanto que dá para vender um site como esse aqui de blog? Recomendo que um site como esse você comece a vender também a partir de R$ 1.500, beleza? Pode tranquilamente ser vendido por valores como R$ 1.500 para cima. E aí que tá, vou te dar mais uma dica. É possível você implementar, atenção em mim, é possível você implementar um blog dentro de um site institucional. Então ele se tornaria um site institucional mais blog, tá? E aí, óbvio, você vai ter mais trabalho para fazer isso, não é nada de outro mundo, mas você vai ter mais trabalho. E aí, se você fizer essa estrutura de fazer um site institucional mais um blog, aí eu recomendo também que você vai cobrar mais caro ainda, porque você está fazendo 2 serviços em uma tacada só, tá bom? Então, quer ver um exemplo de site que é um blog também muito comum, muito conhecido e acessado? O próprio site da Globo.com. Dá uma olhadinha aí no site da Globo.com. Veja só esse exemplo. Então, ele tem também ali na barra superior diferentes categorias de notícias. É como se fossem as páginas de categoria. Inclusive, ele até diversifica por cor, né? Então, o verdinho, por exemplo, refere-se aos esportes, que é a categoria do Globo Esporte. O G1 tá de vermelho, que são notícias. O laranjinha, que refere-se, por exemplo, às celebridades, a conhecido e assim por diante. Tá legal? Então, isso aí é um exemplo de um site do tipo blog. Maravilha! Então, o quarto tipo de site que existe também em maior demanda são aquilo que a gente chama de e-commerce. Ou, tá? Um e-commerce. Ou, se você quiser, você também pode chamar de loja virtual. É a mesma coisa. O que é um e-commerce ou loja virtual? Como que ele é composto, esse tipo de site? Vamos lá, ele é composto basicamente também de uma página inicial. Vou colocar aqui, ó, início. Então ele é composto de uma página inicial. Essa página inicial, ela vai ter o quê? Ela vai ter um banner, talvez um menuzinho e assim por diante. E aí ela vai ter também uma página de categorias dos produtos. Então vou colocar aqui, ó, categoria dos produtos. Certo? É basicamente parecido com... na realidade são várias categorias, né? Categorias dos produtos. Então é parecido com o blog, só que em vez de ser categoria de notícias, vai ser categoria de produtos. Então vamos pensar no exemplo de um e-commerce, de uma loja virtual de roupas femininas. Então vai ter lá a categoria saia, vai ter uma categoria de blusinha, vai ter uma categoria de calças, vai ter uma categoria de sapatos, certo? Então, várias categorias. Se fosse outra coisa, então um e-commerce de produtos para barba. Então vai ter shampoo, vai ter lá shampoo para barba, vai ter condicionador para barba, vai ter pente para barba, vai ter aparador de barba. Então, existem e-commerce para coisas diferentes, tá? Para várias e várias coisas. E aí, vão ter várias e várias páginas de categorias de produtos. Essas categorias, como eu te mostrei, elas vão variar dependendo do e-commerce, ou seja, da loja virtual, do nicho em que essa loja vai estar. Beleza? E aí, dentro das categorias de produtos, vai ter o quê? Vai ter a página do produto em si.
é igual, mais uma vez, parecido com a estrutura de blog. Só que aqui, cada matéria vai ser equivalente a um produto. Nessa página do produto vai ter o quê? Vai ter ali, por exemplo, informações do preço do produto, vai ter informações de parcelamento do produto, vai ter uma foto do produto que vai ficar ali, entende? Então, essas informações necessárias para a pessoa que está navegando na loja virtual comprar ou não comprar o produto. E vai ter um botãozinho de comprar ali também. Na realidade, não vai ter um botãozinho de comprar, vai ter 2 botõezinhos na maioria das vezes. Que vai ser o quê? Primeiro, vai ter um botãozinho de comprar o produto, tá? Então esse verdinho vai ser o botão de comprar o produto. E também, atenção aqui em mim, ele vai ter uma página de adicionar ao carrinho. Isso dentro da página do produto. Como é que funciona esse negócio de comprar? Qual é a diferença da página de adicionar ao carrinho e da página de comprar o produto? Eu vou te explicar a diferença agora. É o seguinte, ó, veja bem. Então, imagina que você está no supermercado, né? Você está no supermercado, você quer comprar, vai fazer sua compra no supermercado. Então, o e-commerce, a loja virtual, é um supermercado. A pessoa está navegando dentro do supermercado. E aí, quando você está no supermercado, você pode comprar os produtos separadamente. Tem essa opção, você vai lá, pega um produto, passa no caixa, vai embora, volta, pega outro produto, passa no caixa, vai embora. Ou se você vai comprar mais de um produto, você pode simplesmente pegar um carrinho, enfiar os produtos todos dentro do carrinho e depois passar de uma vez no caixa. Essa é a segunda opção que você tem. E é exatamente isso que é o ponto da página de carrinho, tá legal? Então, imagina só, você tem a página de comprar, aí quando a pessoa clica no botão de comprar, ela vai cair aqui dentro do checkout. Já falei antes para você o que é o checkout, certo? É a página onde o cliente ele coloca as informações ali para efetuar o pagamento. Nesse caso do e-commerce, nesse caso somos nós mesmos que fazemos a página de checkout, mas são plataformas prontas que existem aí que a gente integra com as ferramentas, fique tranquilo, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas não tem segredo não é coisa de outro mundo não. E aí nessa página de checkout, o cliente ele finaliza a compra do produto ali que ele está navegando na loja, tá bom? Ou ele pode ir para essa página de carrinho. E o que é a página de carrinho? Aí eu vou colocar aqui do lado, tá? Então, a página de carrinho, vamos desenhar um carrinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Beleza! Aí nessa página de carrinho, a pessoa faz o quê? Ela consegue ir adicionando vários produtos. Por exemplo, gostei desse produto, gostei desse outro, gostei desse outro. Ela só vai clicando no botão adicionar ao carrinho, e aí isso automaticamente já soma-se tudo aqui dentro da página do carrinho. Aí quando a pessoa entra na página do carrinho, aí sim na página do carrinho vai ter um botãozinho que vai estar mais ou menos assim, ó. Finalizar pedido. E aí, quando ela clica em finalizar pedido, ela vai para o checkout já com todos os pedidos no carrinho, entendeu? Ela não precisa ficar comprando um de cada vez. Ela já compra tudo de um pedido só, de uma vez só. É a mesma coisa do supermercado, tá? O checkout, ele é como se fosse o caixa do supermercado. Então, se a pessoa que está navegando, né, ela vai comprar um único produto, ela vem direto para o checkout. Agora, se ela vai comprar vários produtos, ela passa pelo carrinho e aí depois do carrinho ela vem no checkout finalizar a compra dela, tá legal? Essa é a diferença. E aí, depois que ela passa pelo checkout, ela cai para onde? Ela cai para uma página de obrigado também. Obrigado. E aí, nessa página de obrigado, vai ter ali detalhes de quando que a pessoa vai receber o produto na casa dela, informações do frete, né? Tá? É uma página mais de... A gente chama de obrigado, mas também, se você quiser, você pode chamar de compra confirmada. Dá na mesma, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, compra confirmada. Então, essa aqui é a estrutura de um e-commerce. Essa é a estrutura de uma loja virtual, exatamente como você está vendo aqui, com essas páginas. São mais páginas? São mais páginas. Dá um pouco mais de trabalho para fazer? Dá um pouco mais de trabalho, nada do outro mundo, como eu falei. Existem plataformas prontas que a gente integra com as ferramentas, tudo de uma forma automática, bem moleza, só que dá um pouquinho mais de trabalho. E por isso, por dar um pouco mais de trabalho, quanto que a gente pode cobrar por esse serviço dos nossos clientes? Recomendação, pelo menos R$4.000, beleza? Já vi e-commerce sendo vendido a mais de R$8.000, dá para cobrar muito mais do que isso aqui, mas eu tô passando aqui valores de iniciantes, tá legal? Valores de pessoas que estão começando no mercado, que podem cobrar preços como esses por esse tipo de serviço, fechou? E agora você tá vendo aí um exemplo de um e-commerce que eu já desenvolvi já faz muito tempo atrás, tá? Quando eu estava começando, que é o e-commerce da Aviva Semijoias. Então, esse é um exemplo, tá? Se você for ver ali,
tem o banner com os produtos. Esse banner pode mudar, né, dependendo da época, então se for Black Friday, alguma coisa do tipo. E aí também tem ali os produtos em destaque, tem páginas de categorias de produtos, como a gente pode ver ali no menuzinho ali em cima. Enfim, muito bem, então esses são os 4 tipos de sites que você mais vai encontrar no mercado em demanda, mais você vai encontrar clientes precisando de algum desses tipos de sites. Mas além disso, eu quero te passar agora alguns conceitos fundamentais que eu quero que você tenha na sua cabeça desde o início. O conceito número 1 é o conceito de valor de percepção, de valor percebido. Presta atenção, é muito mais fácil a gente conseguir vender algo quando aquilo já tem um alto valor percebido. É muito mais fácil a gente vender algo quando aquilo tem um valor previamente percebido. Presta atenção nisso. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ó? Eu vou te dar alguns exemplos que vai ficar mais claro na sua cabeça. Veja bem, olha só essa imagem aí. Ó. Isso aí é um cheeseburger, certo? Se você entrasse na sua cidade, quanto em média, em alguma lanchonete na sua cidade, quanto em média custaria um cheeseburger, um x-salada, um lanche? Vamos dizer aí que 10, 15, 20, talvez no máximo 30 reais um lanche simples, não é verdade? Se você visse esse lanche no cardápio por 497 reais, você ia achar que está barato ou que está caro? Sem dúvida nenhuma você ia achar que está muito caro. Sabe por quê? Porque o valor de percepção, o valor previamente percebido que você tem sobre esse produto é um valor mais baixo. Você já tem uma média de preço que ele custa, entendeu? Agora, olha outro produto. Imagine que é um caviar. Então isso aí que você está vendo é um caviar, ovinho de peixe, né? Quanto que custa mais ou menos isso aí? Uma pesquisa diz que uma média de 30 gramas de caviar chega a custar R$2.000. Ou seja, esse é um produto com um alto valor de percepção, já com um alto valor percebido. E se você visse um produto como o caviar, que tem um alto valor percebido sendo vendido, sei lá, por R$1.000, por R$500, por R$200, você ia imaginar que está agora caro ou barato. Com certeza, agora você vai pensar que está muito barato. Por quê? Porque você já tem um alto valor de percepção quanto a esse produto. Vamos ver mais um exemplo? Ó. Veja bem, isso aí é um Fiat Uno 1996. Quanto é que custa um Fiat Uno 96? Vamos chutar aí que 5, 8 mil reais. Isso é um preço médio, tá? Eu não sei exatamente o valor, estou chutando. Mas se você visse um Fiat Uno sendo vendido por 250 mil reais, tá caro ou tá barato? Sem dúvidas está muito caro. Por quê? Porque o valor de percepção sobre este produto ele é menor. Já se você visse uma Ferrari que custa mais de 2 milhões de reais sendo vendida a 20 mil reais, poxa vida, uma Ferrari como essa está extremamente barata sendo vendida por 20 mil reais. Justamente por quê? Por causa do valor percebido. Exatamente esse é o conceito do valor de percepção. Vamos aplicar para o nosso nicho agora, para a nossa área da criação de site, do design gráfico. Veja bem, olha só isso aí que você está vendo. Isso é uma arte de rede social que eu postei algum tempo atrás no meu Instagram. Ela é uma arte bonita, uma arte bem feita, mas quanto que as pessoas pagam por uma arte de rede social? Quanto? Vamos chutar aí que talvez 30, 50, 100 reais por cada arte, no máximo 150 para um carrossel talvez, que dá bastante trabalho para fazer. Isso é uma média de preço do mercado. E ó, rapidinho, eu não estou criticando quem trabalha criando artes, tá legal? Inclusive, como eu te falei, eu também trabalhei nessa área, eu também fiz criação de artes, de rede social, de social media, mas esse é o preço médio do mercado. Não tem como você cobrar 2 mil reais, 3 mil reais por uma simples arte, como você está vendo aí. Mas e por um site? Por um site, sim, as pessoas já têm um valor de percepção maior quanto a esse tipo de serviço. Quando você fala para alguém que você coloca um site no ar na internet para essa pessoa, para o negócio dessa pessoa, poxa vida, você é tido como uma pessoa muito inteligente, como uma pessoa realmente que entende bastante de tecnologia. Tem muita gente por aí que nem sabe o que é domínio e hospedagem, que eu acabei de te explicar. Então, se você domina sobre esse assunto, rapidamente o seu valor de percepção vai lá para cima na cabeça do seu cliente. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando, eu já vi sites sendo vendidos a mais de 40 mil reais. Um único site. Eu sei que agora você deve estar pensando, ah não, Marcelo, agora você está exagerando, tá? Agora você já está querendo jogar sujo. Não, é verdade. Pensa só um pouquinho.
Pense em quantas empresas grandes que existem por aí que estão dispostas a pagar um valor alto por esse tipo de serviço. Por exemplo, empresas que vendem carros, que vendem casas, imóveis. Pensa só, se uma imobiliária ela tem 5% da venda de um imóvel de R$1 milhão já rende R$50 mil para ela. Agora você acha que ela realmente não vai estar disposta a investir parte desse dinheiro que ela recebe dos clientes dela em algo que vai ser um potencial para que ela consiga ainda mais clientes? É claro que vai investir. É por isso que existem sites que são vendidos por mais de 40, 50 mil reais. Mas é claro que aqui eu estou falando de empresas maiores. Mas pensa um pouquinho só na região onde você mora. Quantas pequenas, quantas médias empresas não existem por aí que estão precisando de um site, que estão querendo ter uma presença na internet? Isso só onde você mora, fora vários outros lugares que, como eu falei, você pode atingir esses clientes em qualquer lugar do Brasil, já que você tem acesso à internet. Por exemplo, veja só essa matéria que está no site do Gov de 2023. Apenas no ano de 2023, o Brasil abriu quase 3 milhões de novas empresas, quase 3 milhões de novos CNPJs, 2,7 milhões, tá? E isso se junta a todos os outros mais de 21,8 milhões de empresas ativas. Detalhe, como eu te falei, isso aqui a cada ano existem empresas novas que estão surgindo por aí. Então, meu amigo, minha amiga, quando você desenvolve essa habilidade, você tem a capacidade de atingir um bom número dessas empresas oferecendo esse serviço, ok? Mas ainda nós temos um conceito número 2 sobre a criação e venda de sites, que é um serviço 100% digital. Desde o momento que você fala com o cliente até o momento que você entrega o seu serviço, você não precisa ter nenhum contato físico com o cliente se você não quiser. Tudo acontece de forma 100% online pela internet. Quer ver um exemplo disso? Ó? Pensa no trabalho de um dentista. Será que um dentista consegue ter um trabalho 100% digital? Veja bem, o dentista ele precisa mexer na boca do cliente, ele precisa ter um maquinário, a gente sabe que ele é um serviço de alto valor percebido, né? Ninguém paga baratinho aí numa consulta de dentista. Mas apesar de ter um alto valor percebido, não é um serviço que dá para prestar 100% pela internet. É preciso o quê? Estar fisicamente no local. Ou você consegue, morando em São Paulo, ser atendido por um dentista lá do Maranhão, que fica do outro lado do país. É burocrático, não vale a pena muitas vezes a viagem. Diferentemente do que acontece com a criação de sites, que você pode, não importa de onde você esteja, atender clientes de qualquer lugar do planeta. Além, é claro, de que nós temos uma outra vantagem, que é o quê? Você simplesmente poder duplicar trabalhos. Então imagina que você está com a sua agenda cheia, você precisa atender mais rapidamente a demanda para que você consiga lucrar mais. O que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar um trabalho anterior, duplicar esse trabalho e ali mudar algumas coisas de forma mais pontual. Dessa forma você vai economizar o tempo do seu serviço e você vai conseguir entregar o serviço e atender mais demanda de clientes. Só para você ter uma ideia de como isso que eu estou te falando é verdade, eu mesmo, Marcelo, te confesso que eu nunca atendi nenhum cliente aqui da minha região. Na verdade, eu nem sei de onde que são os clientes. Eu já atendi cliente com DDD 34, 16, 84, até de fora do país, ó, 351, que é de lá de Portugal, cliente com DDD 17, 81, enfim. Você não tem essa barreira geográfica na hora que você presta esse serviço. Vamos para o terceiro conceito da nossa aula, que é o conceito de alta margem e baixa barreira de entrada. Olha só, atenção aqui em mim, um site pode te dar até 100% de lucro um site pode fazer quando você presta esse serviço. Detalhe, você também não precisa de um supercomputador. Por que eu te digo que um site ele pode te dar até 100% de lucro? Veja bem, qual que é o custo que você tem? Eu falei do exemplo de um e-commerce. Então, um e-commerce você tem custo com fornecedor, você tem custo de envio, de frete, às vezes você tem custo até de imposto. Já no caso da criação de sites, é possível que você chegue até os 100% de lucro. Você cobra apenas pela prestação do seu serviço. Ou seja, o seu faturamento pode ser o seu lucro. É claro que à medida que você escala, você precisa investir em algumas outras coisas. Você pode comprar um maquinário melhor, mas é com o passar do tempo, tá? Com o passar do tempo, você pode abrir uma empresa, não precisa para começar, tá? Você pode começar sem ter empresa aberta, mas começou a ganhar o dinheirinho, vai lá e abre uma empresa. Isso é uma coisa natural para qualquer empresa. Com o passar do tempo, você vai crescendo e você vai tendo isso. Mesmo assim, você consegue uma margem de lucro de aproximadamente 100%. A única preocupação tem que ser em
cumprir os prazos. Você precisa simplesmente ser comprometido. Se você falou para o cliente que você vai entregar em uma semana, é em uma semana que você tem que entregar. Você não tem que ficar enrolando o cliente, tá? E muita gente peca aqui, infelizmente, ou felizmente para você que quer trabalhar de uma forma honesta, né? Tem muito profissional que infelizmente ele não cumpre prazo, ele some com o dinheiro do cliente, ele passa a perna. E se você é essa pessoa que está pensando em agir de uma forma desonesta, você, por favor, vai embora daqui agora, porque o que eu tô te ensinando aqui é para você que quer trabalhar de forma honesta, tá legal? E como eu te falei, inclusive, você não precisa de um supercomputador para você começar. Não precisa de um supercomputador para você começar. E eu vou te explicar o motivo disso aqui, ó. Por que um computador de entrada já é suficiente para você iniciar nessa profissão? Veja bem, a criação de sites, ela não envolve rodarmos programas muito pesados, como por exemplo o Premiere, o 3D Studio Max. Eu já trabalhei com edição de vídeo, eu tenho propriedade para te falar nisso aqui. Se você tiver um computador de entrada que rode simplesmente o Google Chrome, você já consegue começar na área da criação de sites. Um computador de entrada que roda o Google Chrome já é suficiente para você dar o seu pontapé inicial e criar sites. Até porque, meu amigo, minha amiga, eu vou te mostrar isso aqui no decorrer dessa imersão. As ferramentas que nós usamos aqui, elas são online. Você consegue criar no seu próprio navegador, no Google Chrome que existe dentro do seu computador aí. Pode ser computador, tá? Não pode ser celular, mas você consegue sim, se você tiver um computador de entrada. E você sabe muito bem que aqui a gente não só fala, a gente fala e prova, né? Então eu tô aqui, ó, tá até empoeirado, com o meu computador, com meus computadores. Na realidade, quando eu comecei, eu usava esse aqui, ó, é um Lenovo. Lenovo, deixa eu ver qual que é o modelo desse bicho aqui, ó. É o IdeaPad G400S. Esse aqui foi um dos primeiros computadores que eu usava. Antes eu não tinha o Mac Studio como eu tenho hoje, o computador da Apple, tá? Eu comecei com um computadorzinho desse aqui, ó, simples. Nem sei quanto é que custa esse computador aqui, ó. Acho que custa uns 2, 3 mil reais. Tá até empoeirado aqui. E aí depois também eu tenho outro computador que eu comprei. Depois, agora eu não lembro se eu comprei o Acer depois ou o Lenovo depois. Mas eu acho que é o Lenovo, depois foi o Acer, tá? Esse aqui é o Acer E57478LR, tá? Então esse aqui foi o meu computador que eu usei também no começo, quando eu comecei a trabalhar nessa área, beleza? Então só para você ver que você realmente não precisa, tá legal? Eu tô até com esse computador aqui que eu preciso até ver se eu dou um fim nesse trem aqui, mas ó, se você quer começar, você não tem que arranjar desculpa, você tem que arranjar o quê? Vontade, força de vontade. Eu falei para você desde o começo, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, se você tem um computador de entrada que roda o navegador do Google Chrome, você sim, já consegue começar. O quarto conceito dessa aula é que hoje é o melhor momento para quem quer começar nessa área. Essa demanda que já é grande cresce a cada dia mais, especialmente com o avanço do marketing digital. Olha só alguns números, tá? Aqui a Hotmart, se você não conhece a Hotmart, ela é uma plataforma de venda de produtos digitais, tá? De curso, de mentorias e assim por diante. Veja só essa notícia recente, que foi aí no ano de 2024. Hotmart, a plataforma de vendas online, alcança 10 bilhões de dólares em vendas de parceiros. Para você ver que isso é verdade, aí tá o link, onde é a referência dessa matéria que saiu no site da Globo, tá? Um site que realmente é conceituado. Outro exemplo, olha o site do O Globo. Marketing digital cresce, 94% das empresas usam para o crescimento. Então veja bem, 94% das empresas usam o marketing digital para crescer. De uma forma ou de outra, essas empresas precisam de alguém para desenvolver sites para elas. Isso é uma prova de que essa demanda cresce cada dia mais. Outro exemplo, investimento global no digital deve crescer 35% até 2027. Alguns falam, mas chegou no platô, mas está saturando. Está saturando nada, meu amigo. Está, na realidade, crescendo e deve crescer ainda mais no decorrer dos próximos anos. Por isso que eu te afirmo categoricamente que todo empreendedor precisa ter um site. Todo empreendedor precisa de um site. Mesmo que ele ainda não tenha consciência de que ele precisa, se ele tem um negócio, ele precisa ter um site. Senão, o concorrente dele vai passar na frente dele. Como eu te mostrei, só no Brasil existem mais de 21 milhões de empresas ativas. Mais de 21 milhões de CNPJs que precisam de um
ou mais sites. E como eu te mostrei anteriormente, eu estou te mostrando novamente esse print aqui do site do governo federal. E olha que muitas dessas empresas precisam de mais sites, às vezes precisam recorrentemente de sites. Por exemplo, uma vez eu atendi uma agência de viagens que para cada pacote de viagens que eles lançavam todos os meses, eles precisavam de uma nova página. Além, é claro, do número de novas empresas que surgem. Por exemplo, olha essa outra matéria aí de 2022, que o Brasil teve aproximadamente 4 milhões de CNPJs abertos. E isso porque 2022 foi um ano que nós estávamos saindo desse período de isolamento que nós estávamos. E por falar nisso, pense em quantas empresas, em quantos empreendedores que não tiveram que simplesmente fechar justamente pelo fato de que eles não tinham uma presença na internet durante o período de pandemia. Você acha realmente que esse período que nós tivemos de isolamento vai fazer com que as coisas voltem para a era arcaica, que as pessoas não usem mais a internet para comprar? Óbvio que isso nunca vai acontecer. Na verdade, isso tende a crescer cada vez mais. Cada vez mais os empreendedores estão se tornando reféns da internet para conseguir alavancar as vendas do seu negócio. E com essa onda, naturalmente, cresce também o número de pessoas que precisam de sites para suas empresas. E, inclusive, muitas dessas empresas precisam também anunciar para conseguir clientes. E para que elas possam anunciar no Google, por exemplo, elas precisam ter um site. A pessoa não consegue fazer um anúncio para conseguir clientes para a loja dela no Google se ela não tiver um site para isso. Isso só reforça ainda mais que existe muita demanda e essa demanda cresce a cada dia que passa. Quinto conceito da nossa aula: o mercado ele ainda é carente de bons profissionais. A maioria, presta atenção no que eu vou te falar agora, é importante, a maioria dos profissionais é extremamente amador. Não se preocupa em entregar um bom site para o cliente, não se preocupa em atender bem o cliente, não se preocupa em cumprir prazo. O ponto não é apenas o amadorismo técnico dos profissionais. Muitos também são amadores com relação ao próprio profissionalismo. Vê como isso aqui é uma verdade? Veja esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um site desenvolvido por um outro profissional. Estava conversando com uma das minhas alunas e olha só, ela disse assim, ó, minha nossa, taca fogo nisso. Olha só a velocidade de performance desse site. Isso aqui é uma nota, tá? Uma nota de velocidade de abertura do site. A pessoa desenvolveu um site para a empresa que tem nota E, nota péssima de velocidade de abertura. E olha só o que a cliente falou para ela. Ó. Bom dia, conversando com um possível cliente, essa mensagem eu não aguentei. Olha o que a cliente mandou para ela. Tá sendo boazinha, Blenda, nosso site está uma merda. E, desculpa meu francês, mas essa é a verdade. Tem muito site ruim por aí que precisa realmente ser refeito de uma forma correta. Precisa ser refeito de uma forma boa, para que não fique com notas de performance como essa que você está vendo. Entendeu? Olha só essa outra mensagem. Galera, é o seguinte, conversando com uma moça de odontologia, ela teve uma situação meio complicada. A primeira mulher que ela tentou fazer um site, ela pagou R$3.000 e a mulher não entregou e sumiu. Ela fez um site com um rapaz que disse que trabalhar com ele é complicado e tem outro com anúncios, porém ela não está satisfeita. Então, gente, o mercado precisa de bons profissionais. Então, para você que quer aproveitar essa oportunidade e quer realmente fazer dessa aqui a sua carreira, a sua profissão, você está com uma grande oportunidade diante dos seus olhos. Essa é a mais pura verdade. Vamos agora então relembrar um pouco do que nós aprendemos aqui no decorrer dessa aula. Primeira coisa, você aprendeu quais são os tipos de sites com maior demanda. Você se lembra? Nós tivemos o site institucional, nós tivemos o site do tipo landing page, nós tivemos o site do tipo e-commerce e também o site do tipo blog. Viu que você pode cobrar valores como R$1.500, R$2.000, R$3.000, às vezes até R$5.000 em um site desse, mesmo se você estiver começando na área. Além disso, nós vimos 5 conceitos fundamentais. O primeiro deles foi o conceito de valor de percepção. As pessoas já têm um valor elevado sobre o preço de um site na cabeça delas, naturalmente. Você nem precisa fazer muito esforço para colocar esse valor na cabeça das pessoas. Elas já têm essa prévia do valor na cabeça delas, mesmo antes de você vender o seu serviço. O conceito número 2 é que a criação de sites é um serviço 100% digital, ou seja, você não precisa estar fisicamente em um local para você conseguir vender o seu trabalho e para prestar esse serviço. Você pode fazer isso de onde você estiver, desde que você tenha uma conexão com a internet e um computador para você conseguir trabalhar. Além disso, o terceiro conceito que nós aprendemos aqui é que esse é um trabalho com uma alta margem de lucro que pode chegar a quase 100%,
E também tem uma baixa barreira de entrada. Como eu te mostrei, você precisa simplesmente do computador que roda o Google Chrome para você já conseguir começar nessa área e você conseguir vender os seus primeiros serviços. Além disso, também nós aprendemos o conceito de que hoje é o melhor momento para você começar nessa área. O marketing digital nunca esteve despontando tanto como está hoje e você, se quer surfar nessa onda, precisa agir rápido, precisa o quanto antes se profissionalizar e também conseguir fazer parte desse crescimento da demanda de criação de sites. E também nós vimos o conceito número 5, onde você aprendeu que esse mercado é carente de bons profissionais. Para quem realmente deseja fazer dessa aqui a sua carreira, dessa aqui a sua profissão, faturar alto, prestando esse serviço, existe uma grande oportunidade diante dos seus olhos. E agora você deve estar se perguntando, então, desesperadamente, imagino eu, como que nós podemos criar os sites na prática? Como que nós podemos então fazer, colocar a mão na massa? Pois é, eu sei que você quer muito saber isso e é exatamente por esse motivo que esse é o assunto da aula número 2 da imersão da SK com Sites. A aula número 2 nós vamos criar na prática um site. Mão na massa, você vai conhecer quais são as ferramentas, você também vai conhecer um pouco mais detalhadamente o conceito de você vender o seu próprio serviço de hospedagem, fazer recorrência com isso, e além, é claro, de nós criarmos aqui um projeto juntos. Então não perca a aula número 2, que vai ser liberada na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Tenho certeza que você deve estar recebendo aí os meus e-mails, ou se você está em um dos grupos do WhatsApp do evento, fique atento, porque eu sempre mando pelo e-mail e pelo WhatsApp os links das aulas para você conseguir acessar, beleza? Mas ainda não acabou. Antes de terminar essa aula, eu quero dizer que nós vamos ter uma premiação especial que vai acontecer ao término dessa imersão de aulas. Pois é, eu vou fazer aqui um concurso de resumos, onde eu quero que você coloque o seu resumo de cada uma das aulas dentro da nossa comunidade fechada do Facebook. Mas, antes de eu te explicar como que você vai fazer isso, eu quero dizer quais são os prêmios para quem for o grande vencedor ou grande vencedora do concurso de resumos. Serão 3 prêmios que uma pessoa vai receber, tá? Qual que é os prêmios? Prêmio número 1, modelo de site de portfólio. Então eu vou te mandar um modelo de site que eu mesmo fiz, que eu uso como portfólio, para que você também possa usar nos seus trabalhos aí e que possa te ajudar a conseguir clientes. Esse é o prêmio número 1. Prêmio número 2 são modelos de briefing. O que são briefings, Marcelo? O que é briefing? Então, veja bem, quando você fecha um trabalho com cliente, você precisa enviar um formulário para esse cliente preencher, e nesse formulário o cliente vai colocar todas as informações que ele precisa para o trabalho, como por exemplo, qual que é a cor que ele quer o site, qual que é o texto do site, enfim, são informações ali para que você possa dar o pontapé inicial e começar o trabalho. Isso a gente chama de briefing, e é essencial ter um bom briefing para você evitar problemas como, por exemplo, retrabalho. Mas o vencedor desse concurso de resumos vai receber modelos de briefing que eu mesmo desenvolvi e utilizo, e que você também pode utilizar nos seus projetos, belezinha? E o prêmio número 3 é um Pix no valor de R$100. Eu vou te dar R$100 aí de presente, se você for o grande ganhador ou grande ganhadora do concurso de resumos, como incentivo para que você continue se dedicando e para que você também capriche nos resumos que você for postar, ok? E na onde que você tem que mandar esses resumos? Você tem que mandar aqui, ó, na nossa comunidade fechada do Facebook. Então, se você já se cadastrou, você deve ter recebido o link dessa comunidade aí no seu próprio e-mail, ou então, se você está em um dos nossos grupos do WhatsApp do evento, aqui no próprio grupo do WhatsApp do evento, você vai encontrar o link para você entrar na comunidade fechada. Marcelo, ainda não estou num dos grupos do WhatsApp, o que você vai fazer? Aqui embaixo desse vídeo, na descrição, você tem um link onde você pode se cadastrar. E ao se cadastrar, você coloca o seu e-mail e depois você vai ser redirecionado para um botão onde você entra no grupo do WhatsApp. Lá na descrição, você vai conseguir encontrar o link para participar da comunidade fechada deste evento. Beleza? Não deixe de participar. E como é que tem que ser o seu resumo? Você vai fazer o seguinte, atenção aqui, importante. O resumo você vai ter que colocar um hashtag 10ks-aula1 no título do post, ok? Detalhe, ó, precisa ser na comunidade do Facebook, entendeu? Marcelo, não tem o Facebook. Então cria, meu amigo, tá na hora de a gente ser comprometido. Cria para você participar desse evento, para você participar desse concurso de resumos. Tá na hora da gente mostrar que a gente não tá aqui para brincar, que a gente tá aqui realmente pra gente fazer esse negócio um negócio sério, tá legal? Então, beleza, você mandou sua solicitação, você vai estar lá na comunidade, aí você vai postar com essas orientações aqui. Título, como eu falei, hashtag 10ks-aula1, e você vai responder 4 perguntas nesse post. Pergunta número 1, de 0 a 10, qual nota você dá para primeira aula
de 0 a 10, qual nota você dá para a primeira aula? Essa é a primeira pergunta. Pergunta número 2. Quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu nessa aula? Quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu nessa aula? Pergunta número 3. O que você quer começar a aplicar imediatamente? E pergunta número 4. O que você gostaria de aprender nas próximas aulas de imersão? Por favor, não deixe de postar o seu resumo. Lembrando que, ao término dessa imersão, você vai descobrir quem foi o grande ganhador ou grande ganhadora. Mas, além disso, ainda não acabou. Atenção em mim. Mesmo aqueles que não vencerem o concurso de resumos, mesmo esses, ainda assim, não vão sair de mãos abanando. Por quê? Porque todos os que participarem vão receber um certificado digital de participação nesse evento, que é esse que você está vendo aí, todo bonitão com o seu nome personalizado, ok? Então, só de você participar, só de você mandar os 3 resumos, mas ó, tem que ser os 3, não vale 1 ou 2, tem que ser os 3. Só de participar, você já vai receber também esse certificado digital personalizado com o seu nome para testar sua participação aqui na imersão 10K com sites. Belezinha? Mas ó, antes de você ir embora dessa aula, não deixe, por favor, de colocar o seu comentário aqui embaixo. É muito importante para mim saber o que vocês estão pensando, saber o que cada um de vocês acha sobre esse conteúdo e também me dizer, se seja de forma positiva ou negativa, o que você está achando, para que eu possa sempre melhorar e atender as suas expectativas, poder realmente te ajudar a conseguir chegar em bons resultados. Tá bom? Por favor, antes de você sair, comente aqui embaixo da aula e não esqueça de tratar essa imersão como prioridade, porque as aulas não vão ficar liberadas para sempre. As aulas 1, 2 e 3 vão ser liberadas, porém todas as 3 aulas vão sair do ar neste domingo. Então, se você não fizer isso aqui como algo importante na sua vida, se você não tratar isso aqui como prioridade, você vai ter o risco de perder. Até porque, como eu te disse, as aulas ficam no ar só até esse domingo. Então, não dê bobeira, assim que eu liberar as aulas, o quanto antes, já assista. Belezinha? Obrigado por ter ficado comigo até o final dessa aula, e esse aqui é só o começo. Parabéns por ter dado esse pontapé inicial na sua carreira para que você se torne realmente um criador de sites de sucesso que fatura alto. E a gente se vê na aula número 2 da imersão, que vai ser liberada na quarta-feira às 8 horas da manhã, debaixo do tema Criando um Site na Prática. Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê na quarta-feira às 8 da manhã.